ESPN e Star Plus. Vou fazer uma pergunta aqui para ver se o Eugênio Leal está bem ou não, se é o Capitão América ou não. Qual é o nome do técnico do Deportivo Pereira, hein, Eugênio? Pergunta isso quantas vezes por dia, Neto? Perguntei para ele agora há pouco, ele falou, você me pergunta isso todo dia? Alejandro Restrepo. Sim, ex-técnico do Atlético Nacional. Aliás, ele fez, dirigindo o Atlético Nacional, uma final da Copa Colômbia contra o Deportivo Pereira, ganhou de 5-0. Nossa, e aí foram atrás dele. Ele tem formação em categorias de base, trabalhou com categorias de base, inclusive na seleção e no Atlético Nacional. Pegou lá uma época como interino, foi bem, ganhou a Copa Colômbia, depois foi demitido, foi para o Pereira, campeão colombiano do ano passado, e chegando até agora, quartas de final de Libertadores. Realmente impressionante o trabalho dele. Tem uma missão difícil, enfrentar o poderoso Palmeiras de Abel Ferreira. Vamos acompanhar então o que diz o técnico do Pereirão e também o Richard Rios, falando sobre esse jogo de logo mais. Colombiano. Bueno, obviamente hay un gran respeto personal hacia su entrenador. Creo que un entrenador que ha sabido llegar a una cultura futbolística muy competitiva y muy compleja y que se ha sabido instalar ahí durante mucho tiempo por su idea de juego, por su fútbol moderno. Pues tenemos que ser muy inteligentes y muy conscientes de planificar una serie muy completa, de estar atentos a todos los detalles, de identificar muy bien cuáles son sus fortalezas, sus individualidades, porque las tienen y muy buenas. Y en ese orden de ideas poder hacer un partido, una serie mejor, una llave competitiva que también nos dé a nosotros la oportunidad de soñar con una clasificación a la semifinal. Obviamente respeitando al rival que tenemos enfrente. Feliz de estar aqui no meu país de volta. Como você falou, minha primeira partida como profissional de futebol aqui. Feliz porque minha família vem aqui para me assistir. Desde que a gente ficou sabendo que o Pereira estava aí quase para classificar, eu estava feliz também, torcendo para o Pereira classificar, para encontrar eles aqui na Colômbia. Não, o time vem fazendo sua história, sua trajetória. A gente vai respeitar igual respeita todos os times. Mas a gente vem aqui para fazer nosso trabalho e levar essa vitória aí para a nossa torcida e pro Alex. Esse cara falando português, esse cara não é colombiano, não é possível, é brasileiro professor. Da história. Fala português melhor que a gente, pô. Muito bom o português. Eu não tava aí, né? Não tava aí, Pereira tava aí. Isso. Só faltou chamar de Pereirão. Pereirão. Olha aí, retrospecto positivo. O Palmeiras como visitante em mata-mata de Libertadores desde a estreia de Abel. Isso é a perfeição contra esses Eugênios da vida que ficam falando que jogar fora de casa. Olha aí, Eugênio, 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota, aproveitamento 63,3%. 16 gols marcados e 7 sofridos. Única derrota foi para o Atlético Paranaense no ano passado. Mas se tivesse o Endrick, ele fazia aquele gol que o Flaco Lopes perdeu. Professor Celso. Só um parênteses aqui, antes de você passar pro diga. Justamente, isso aqui faz o trabalho do Abel e desse Palmeiras atual tão bom. É verdade. Conseguiram que os outros não conseguem. Um desempenho como esse fora de casa no mata-mata da Libertadores. Não só na Libertadores, no Brasileirão do ano passado também, lembra? Mas é que a gente está falando aqui de Libertadores. Esse é o e é a chamado competição direito... que marcou muito, né? Porque ele ganhou 2. Esse é o direito de defesa do Eugênio. Não, é apenas Você pontuar. Cutucou. O desempenho é acima da média, por isso é tão destacado, por isso ele está tanto tempo no cargo. É fora da curva. E eu defendo que todos os times trabalhem para jogar da mesma forma dentro e fora de casa, apesar da dificuldade. E óbvio que o Eugênio tem razão, o ambiente do time mandante muitas vezes ajuda o time mandante com a sua competência. Professor, o que eu ia comentar com você e te perguntar é sobre a pressão. A obrigação maior, na minha opinião, é do Palmeiras. O Deportivo Pereira está disputando a sua primeira Libertadores. Então, aquele velho do que o que vier agora é lucro. O que vier é lucro. Eles jogam com uma pressão menor do que a do Palmeiras, ou não? Sim. Muito já fez. Quartas de final. Agora, você imagina a perspectiva deles fazerem um bom jogo e, antes de tudo,
conseguirem um bom resultado contra o Palmeiras hoje. Daí a importância da seriedade. Eu não tenho dúvida, com o Abel, o Palmeiras nunca deixou de ser sério. Nunca deixou de ser sério. Nesses ganhando, perdendo, passando no mata-mata ou não passando, sempre teve muita seriedade. Eu acho que passa por isso, né? O Restrepo falou de respeito ao Palmeiras, esse respeito é quase automático. Claro que o Pereira tem que respeitar o Palmeiras, assim como o Palmeiras tem que respeitar o Pereira para não ser surpreendido. É um time que pelo menos já mostrou capacidade defensiva suficiente para derrubar um Del Valle. Então, merece respeito nesse aspecto. E tem essa questão, eu sei que você não coloca todas as fichas no jogo em casa, mas é ótimo para o Palmeiras que resolva em casa, porque na pior das hipóteses, se ainda tiver um resultado ruim hoje, que eu não acredito que tenha, mas vamos supor que o Palmeiras tenha um resultado ruim, que perca do Pereira, ainda pode tirar essa vantagem em casa. É uma situação confortável, mas você tem razão. O holofote, o foco está no Palmeiras. É o Palmeiras que tem que mostrar jogo contra o Pereira, que é franco atirador. Breiler Pires, sua análise, sua visão desse jogo contra o estreante em Libertadores, o Pereira, uma quartas de final, hein? Então, o que pesa muito a favor do Palmeiras é ter essa casca de Libertadores muito bem assentada sob o comando do Abel. A gente fala do Del Valle, que foi uma surpresa, sim, o Del Valle ser eliminado pelo Deportivo Pereira, até pelo que o Del Valle vem fazendo em competições sul-americanas nos últimos anos, mas não tem essa mesma consistência e nem mesmo a qualidade que o Abel tem à sua disposição. E o Abel consegue potencializar essas qualidades. O Palmeiras, nesses momentos de Libertadores, entra com um nível de concentração difícil de se comparar. É difícil encontrar uma equipe que tenha esse nível de engajamento, esse nível de entrega do Palmeiras em fase de mata-mata da Libertadores. É uma química que o Abel conseguiu construir que faz com que o Palmeiras seja favorito, sim, novamente, mas é um jogo que inspira cuidados pela característica do adversário. O Palmeiras já demonstrou certa dificuldade de jogar com adversários fechados dessa maneira, um adversário que vai se comportar com linhas muito baixas, que vai tentar tirar essa tranquilidade do Palmeiras e precisa se atentar ao meio-campo, principalmente na transição defensiva. Quando o Palmeiras tiver atacar, e essa transição funcionou bem demais contra o Cuiabá, então o Palmeiras conseguiu ter uma consistência maior no meio-campo, o Richard Rios fazendo uma grande partida, tanto no aspecto defensivo como ofensivo, principalmente, marcando gols, mas voltou a ser um Palmeiras contra o Cuiabá extremamente equilibrado em todos os setores. E esse equilíbrio pode fazer a diferença hoje, principalmente no momento em que o Deportivo Pereira tiver a bola para contra-atacar. É tudo que o Deportivo Pereira vai querer. E nesse momento, o Palmeiras precisa estar muito sólido no meio-campo, com poucos espaços, o que foi, para mim, o ponto de atenção do Palmeiras na temporada. Desde que perdeu o Danilo, essa volta para marcar não tem sido feita de maneira tão consistente como era até o ano passado. Mas ainda assim, o Abel, aos poucos, vem conseguindo corrigir esse defeito do time na temporada, e é um Palmeiras que, pelo jogo que fez contra o Cuiabá, com muita maturidade, com muita imposição e até mereceu um placar maior fora de casa, Palmeiras novamente bem como visitante, é um jogo que dá um recado de que o Palmeiras pode ter uma consistência defensiva e, ao mesmo tempo, sair com uma vitória da Colômbia pela capacidade ofensiva e a qualidade dos seus jogadores de frente. Nessa Libertadores, o Pereira ganhou, por exemplo, do Boca Juniors jogando em casa, não é? Ganhou do Del Valle jogando em casa. Não é isso? Sempre vitória magrinha, 1-0, segurando, sem se expor. Então a torcida local já sabe como o time joga. Então não vai ter pressão pelo time estar retrancado. Mas na hora de sair, eles são muito conscientes e esse contra-ataque precisa ser bem observado pelo Palmeiras, porque por mais que se saiba que o adversário se utiliza disso, a pressão da torcida, o conforto que eles têm jogando em casa, faz com que o cenário acabe sendo favorável para o time mandante, mas o Palmeiras tem casca, experiência suficiente para lidar com isso e neutralizar essa arma principal do time do Pereira. O que você imagina desse jogo, Eugênio? Cada jogo tem uma estratégia diferente, mas se o Pereira, por exemplo, quiser reeditar o que fez nos jogos contra o Independente Del Valle, ou seja, um time em bloco baixo, com uma linha de 5 na defesa, 3 volantes e 2 atacantes, para tentar sair na ligação direta e
fazer com que esses dois atacantes prendam a bola até a chegada dos jogadores de meio campo, isso permitirá ao Palmeiras fazer uso de algo que ele gosta de fazer, que é usar as laterais do campo. Porque na lateral, no corredor lateral mesmo, você tem um jogador, que é o ala, que é o jogador da linha de 5. Os 3 do meio jogam mais centralizados. Eles podem até fazer o limpador de para-brisas, um cair mais para cá e cair para lá. Aí o Palmeiras faz o quê? A inversão de jogo. Porque até chegar lá a cobertura do outro lado fica mais difícil. O Palmeiras sabe fazer isso. E ele pode chegar pelos dois lados com muita força. Pela direita ele pode chegar muito bem com o Mike, que é um jogador que tem esse potencial de ir no fundo, junto com o Arthur. Pela esquerda ele pode chegar com o Piquerez e o Dudu. E com o Veiga ainda se movimentando para cair de um lado ou do outro e ajudar numa eventual triangulação. E em cima disso, com tabelas rápidas, furar esse bloqueio, né? Atrair essa última linha de defesa e jogar a bola nas costas dela. Tecnicamente, ele tem capacidade para isso. Agora, será essa a mesma estratégia usada contra o Independente Del Valle, a que vai usar hoje o Pereira? Será que ele não vai bloquear, colocar 2 linhas de 4 para evitar essas jogadas pelas laterais do campo? Só com o jogo correto que a gente vai ver. Como foi dito, o Pereira chegou até aqui a duras penas, com os seus méritos. É um time que tem seus méritos, mas tecnicamente, se a gente for olhar jogador por jogador, não chega perto do time do Palmeiras. Então é saber ter paciência para construir resultado. E lembrar, algo muito fácil para o Palmeiras, vou voltar no assunto que o Abel não gosta, mas ele decide em casa. Então é um jogo que ele pode perfeitamente ganhar hoje, mas se ele vier com empate, tá de boa para conseguir, dentro da sua casa, com a sua torcida, onde ele passa por cima de quase todos os adversários, conseguir a classificação. Então, o jogo de hoje não tem a pressão, não tem exigência, não tem... Se ganhar, maravilha, está praticamente classificado. Se empatar, também. Se perder, pode... E a gente viu aí, o retrospecto não é de vitórias deles por 2, por 3 gols. Se por acaso vier a perder, numa eventualidade, não conseguiu furar o bloqueio defensivo, e numa bola... extemporânea, o time adversário fizer um gol, ele tem condição perfeita de reverter isso em casa. É jogar com paciência, com calma, dentro do que o Palmeiras sabe fazer, que ele é muito favorito para o jogo. Já provável escalação do Verdão, já os nossos palpites no Sai do Muro, mas antes o Eugênio vai explicar rapidamente o que é o limpador de para-brisa no futebol. Quando você tem 3, normalmente você monta um time numa fase defensiva com 2 linhas de 4. Né? Porque você tem um jogador aberto na direita, outro na esquerda e 2 centralizados. Você bloqueia todos os lados do campo. Né? Para entrar por dentro ou para entrar pelas laterais é mais difícil. Quando você tem apenas 3 jogadores, você centraliza esses 3 e os lados do campo não tem essa cobertura. Então você precisa o quê? A jogada pela direita, vem os 3 para a direita. A jogada passou para a esquerda, esses 3 vão para o outro lado. Então fica aqui assim, limpando para-brisa. Mas sempre deixando um flanco. Sempre deixando um flanco. E aí você tem que tá. inverter essa jogada. Você trouxe o limpador de para-brisa para a direita, você tem a capacidade de inverter essa bola rapidamente, pega na esquerda espaço para explorar. Eu, se sou o Abel, eu torço hoje pelo limpador de para-brisa, porque eu tenho onde... O Abel Ferreira. O Abel Ferreira, porque eu tenho o escape. Com chuva ou sem chuva em Pereira, na Colômbia, Pereira. Você torce para o limpador de para-brisa. Como palmeirense, eu torço para o limpador de para-brisa. Você é palmeirense? Na condição hipotética. Eu imaginei que você era quando... mas sabe a condição hipotética? Quando você fez aquele programa de sua casa, sim. Você mostrou um chinelo verde amarelo. Que você tem. Era amarelo aquele chinelo. Eu vou trazer aquele chinelo. Ficou marcado aquilo, viu, senhor Unzelt? É que agora só pegando o prof vídeo... não tem esse apelido à toa, é porque ele frequenta a academia desde novinho. Antes era academia, agora é gagademia. Por falar em academia, o Palmeiras de tanta gente joga hoje, lá na Colômbia, de Emerson Leão, de Dudu, de Ademir da Guia. O Palmeiras de Galeano, de César Sampaio, de Oséias. É o Palmeiras que entra em campo logo mais no técnico Abel Ferreira, com o Everton no gol, Mike, Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, Gabriel Menino, Arthur, Rafael Veiga, que disse o Prats agora há pouco, lembra o grande Alex, campeão da Libertadores. Dudu e Rony. Força máxima hoje.
como diria José Silvério. Força máxima! Fala família palmeirense, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. 5 pontos para ficar de olho em Deportivo Pereira X Palmeiras. Equipes se enfrentam nesta quarta-feira pela Conmebol Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Deportivo Pereira, da Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h30 de Brasília, pela partida de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores, no estádio Hernan Ramírez Villegas. O Verdão, em busca do tetracampeonato da Libertadores, decidirá a classificação em casa, quarta que vem, no Allianz Parque. Abel Ferreira deve fazer 5 mudanças em relação ao Palmeiras que venceu o Cuiabá, sábado, pelo Brasileirão. Gustavo Gomes volta, após cumprir suspensão, enquanto Gabriel Menino e Dudu foram relacionados depois de tratarem lesões musculares, e Mike e Rony ficaram no banco no fim de semana, pensando na Libertadores. As ausências são de reservas. Além de Atuesta, que está fora desde o início do ano por uma lesão no joelho, Endrick não viajou por estar suspenso após o cartão vermelho que tomou no banco de reservas contra o Atlético MG, e Luís Guilherme trata um estiramento na coxa. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.